Vamos falar um pouco sobre a divisão do trabalho na cidade e no campo. Nosso objetivo é analisar o desenvolvimento das atividades econômicas e as relações de trabalho estabelecidas no espaço rural e no espaço urbano. Existe uma distinção, ou seja, uma diferença tradicional entre o espaço urbano, que é a cidade, e o espaço rural, que é o campo. No campo, predominam as atividades primárias e na cidade as atividades secundárias e terciárias. O meio urbano e rural se completam e dependem um do outro. Quando surgiram as primeiras cidades ou primeiros aglomerados chamados urbanos? Durante muitos séculos, a prática da pecuária e a agricultura apenas garantia a sobrevivência do grupo social. Uma minoria passou a executar outras atividades. Essas atividades já não eram desenvolvidas no campo. Foi assim que há milhares de anos surgiu a divisão territorial e do trabalho entre cidade e campo. O campo se especializou na produção de alimentos e matéria-prima. A cidade se especializou na atividade comercial, na atividade político-administrativa, na fabricação de bens econômicos, artesanato, manufatura, fábricas e indústrias. O meio rural compreende o espaço que não é urbano, portanto, diferencia suas atividades produtivas. Tradicionalmente, as atividades rurais são a agricultura, pecuária e extrativismo. Já no espaço urbano, ou seja, nas cidades, a maior parte das pessoas trabalha no comércio, na prestação de serviços ou em indústrias. O comércio envolve as atividades de compra e venda dos produtos. Essa atividade sempre foi muito praticada ao longo da formação das cidades. A prestação de serviços é um ramo de atividades que engloba profissionais autônomos, empresas ou serviços públicos que oferecem a realização de determinada tarefa na cidade. Por exemplo, faxina, consulta médica, transporte de pessoas, concertos em geral, tudo isso é prestação de serviço. Então, nós vimos na nossa aula que a área urbana e a área rural elas se completam. Coisas que são produzidas em uma são levadas para outra e vice-versa. Por exemplo, roupas que são produzidas na cidade são levadas para o campo, para as pessoas poderem se vestir, comprar e se vestir. Alimentos que são produzidos no campo são levados para a cidade e assim por diante, né? Vimos aí no vídeo também que na cidade a maior parte das pessoas trabalham em 3 tipos de coisa. O comércio, né, que é aquela atividade de compra e venda, que já é praticada há muito tempo. Segundo, a prestação de serviços, né, que a gente viu faxineiros, médicos, professores. E terceiro, as indústrias e as fábricas. Essas são as 3 principais atividades da cidade, tá? No campo, nós também vamos ter 3 tipos principais de atividades desenvolvidas. As 2 primeiras são a agropecuária. Então, é a agricultura e a pecuária. A agricultura, nós já vimos que, né, são as plantações, cuidar da terra, plantar, colher. A pecuária é a criação de animais para retirar alimentos. Já o extrativismo, nós temos aí na página 30, apresentando para a gente 2 tipos de extrativismo. O extrativismo é aquela atividade que retira da natureza alimentos e matéria-prima. Então, nós temos o extrativismo vegetal, que é a coleta de sementes, folhas, frutos, madeira e outros tipos de origem vegetal. E nós temos o extrativismo animal. Por exemplo, a caça e a pesca são exemplos, né, do extrativismo animal. Bom, então acabamos de falar aí 3 tipos, né, de atividades econômicas desenvolvidas na cidade e 3 tipos desenvolvidos no campo. Agora, no número 1, vocês vão apresentar duas atividades econômicas da cidade e 2 do campo. Então, é só voltar um pouquinho o vídeo. Número 2, vocês vão completar as frases a seguir. Para completar essas frases, eu vou mostrar para vocês algumas partes no texto que vocês vão marcar
para que vocês consigam identificar melhor as palavras que completam as frases. Depois de completar essas frases, vocês vão utilizar essas palavras de forma que consiga encaixá-las na cruzadinha. Número 3. Marque um X a imagem que apresenta o extrativismo em larga escala, ou seja, de forma mais grandiosa. Então, na primeira imagem, nós temos aí a pesca, onde os homens estão pescando uma quantidade menor, e na segunda imagem, onde eles estão pescando uma quantidade muito maior. Então, em larga escala, vocês vão marcar a que tem a quantidade bem maior. Número 4, marque com um X a imagem que representa um serviço de saúde oferecido na cidade. Número 5, perto da sua casa ou perto da sua escola, quais formas de trabalho você consegue perceber? Então, perto da nossa escola, principalmente o que nós encontramos é comércio, né? E perto da sua casa, se tiver algum, você completa aí também essa resposta. 6. Pesquise em revistas, jornais ou na internet um trabalho realizado no campo e outro na cidade. Recorte e colhe as gravuras no espaço abaixo. Em seguida, comente sobre a importância de cada uma dessas atividades. Então, vocês vão pesquisar. Se não conseguir recortar e colar, vocês podem desenhar também, tá? Uma atividade realizada no campo e uma atividade que é realizada na cidade. E embaixo vocês vão escrever a importância dessas atividades.